E aí, pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento então ao nosso curso de eletrônica digital, então hoje nós vamos fazer uma operação de soma, mas utilizando apenas os blocos lógicos que nós estudamos numa videoaula anterior. Isso quer dizer que, apesar de sabermos somar, ou seja, de fazer uma operação utilizando a composição dos elementos de soma, nós vamos utilizar uma estrutura lógica, ou seja, um bloco que tem o circuito interno que vai ser capaz de realizar a operação de soma. Nós vimos numa videoaula anterior o meio somador. Então, o meio somador é aquele elemento que possui duas entradas e duas saídas. Então, ele tem a entrada A e B e ele entrega como saída a saída S e a saída Cout. Nós demonstramos como é possível chegar nessas expressões, onde S é dado por A exclusivo B e o Cout como sendo A e B. Em outra videoaula, nós também vimos o somador completo. O somador completo ele já tem 3 entradas, então ele difere do meio somador porque agora ele tem a capacidade de receber um elemento que vem do outro somador, por exemplo, de um outro somador completo ou de um meio somador. Então ele pode ser utilizado a partir da dezena, então dezena, centena, unidade milhar e assim sucessivamente. Já o meio somador só pode ser utilizado no primeiro termo da operação. Pensando em um número inteiro, então nós estaríamos pensando na unidade. Então, S do somador completo também foi demonstrado em outra videoaula e nós chegamos ao valor de Cin exclusivo A exclusivo B e Cout sendo como Cin e A exclusivo B mais A e B. Então, se alguém tem alguma dúvida, dê uma olhada no nosso vídeo anterior. Então, esse bloco, como pode ser visto, ele tem 3 entradas e 2 saídas, semelhante ao do circuito anterior. Então, nós queremos exemplificar a utilização desses blocos e a construção de um circuito somador utilizando esses blocos. Para isso, nós vamos usar um exemplo. Vamos fazer a operação 101 mais 011. Se nós utilizássemos os nossos conhecimentos de soma, nós poderíamos realizar essa operação, mas nós queremos que isso seja feito utilizando blocos lógicos. Então, neste caso, nós vamos ter A3, A2 e A1, B3, B2, B1, e teremos as nossas respostas de saída, que serão dadas por C3, C2 e C1, e S3, S2 e S1. Então, A3 vai ser 1, B3, 0, A2, 0, B2, 1 e A1, 1, B1, 1, levando em consideração os elementos que nós teremos no processo de operação. Nós queremos, então, através dos blocos lógicos, determinar quem serão os nossos CS e quem também serão as nossas saídas S, dos eventos que nós vamos, então, calcular. Para isso, nós vamos ter que constituir um somador, levando em consideração que nós vamos precisar de um bloco meio somador e de 2 blocos somadores completos, já que nós temos 3 termos. Então, para cada termo, nós precisamos de um somador, sendo que o primeiro termo pode ser um meio somador. A partir do primeiro termo, todos os termos precisam obrigatoriamente ser um somador completo. Então, a estrutura ela vai ser montada desta forma. O primeiro bloco da direita é um bloco meio somador. Podemos observar que ele tem as entradas A e B e a saída Cout e S. Já os 2 blocos que o sucedem, os blocos à esquerda, são blocos de somadores completos, já que nós precisamos agora de 3 entradas, porque o meio somador vai entregar uma nova entrada ou uma nova possibilidade de entrada para o somador completo, já que a gente pode ter o vai 1, ou seja, a unidade pode influenciar a dezena,
Consequentemente, há uma influência desse bloco meio somador no bloco somador completo à sua esquerda. E da mesma forma, o bloco somador completo também influencia no bloco subsequente. Por isso, nós vamos ter aí 3 entradas simbolizando os 2 blocos somadores completos. Distribuindo, então, os valores aí de A1 e B1 nas suas localizações corretas, nós podemos, então, através das expressões lógicas que simbolizam o conteúdo desses blocos lógicos, operar. Vamos fazer isso pensando primeiro no primeiro bloco lógico à direita. Então, vamos fazer a soma do nosso meio somador, levando em consideração as entradas A1 e B1. Então, se nós sabemos que S é dado por A exclusivo B e tanto A quanto B vale 1, então nós temos 1 exclusivo 1. A porta ou exclusivo, quando as entradas são iguais, dá 0. Quando elas são diferentes, dá 1. Então, como nós temos duas entradas iguais, 1 e 1, então nós vamos ter 0 como função de saída. Já a nossa combinação de Cout é dada por A e B. A é 1, B é 1. 1 e 1 é a única condição numa porta I que a saída é igual a 1. Então, chegamos a um veredito onde nós temos uma saída Cout como 1 e S igual a 0. Esse elemento que nós determinamos vai ser a entrada do segundo bloco, como nós podemos ver. Então, o Cout 1 alimenta o Cin do segundo bloco lógico, permitindo então que a gente tenha um elemento a mais nesse processo, mas ele neste momento está em nível lógico alto, ou seja, ele vale 1. Vimos que esse bloco, que é o somador completo, ele tem uma formulação diferente, já que ele tem 3 entradas. Mas nós temos como objetivo também determinar 2 saídas. A saída S é dada por Cin exclusivo A exclusivo B, ou seja, 1 exclusivo 0 exclusivo 1. No caso da porta ou exclusivo, nós não podemos fazer todas as operações ao mesmo tempo, porque ela é uma associação de portas lógicas. Então, por isso, nós temos que fazer os pares. Então, eu separei ali o primeiro par entre parênteses. Então, nós temos ali 1 exclusivo 0. O resultado, nós vamos fazer exclusivo 1. Então, 1 exclusivo 0 são diferentes. Num bloco XOR, quando nós temos entradas diferentes, a resposta dá 1. Mas 1 exclusivo 1 são iguais e, consequentemente, a resposta final vai dar 0. Essa resposta tanto faz os elementos que nós vamos utilizar primeiro na nossa operação. Então, nós poderíamos utilizar qualquer dupla que nós chegaríamos ao mesmo resultado final. Isso quer dizer que eu poderia colocar o parênteses de 0 e 1, entre 1 e 1, e eu chegaria à mesma informação, desde que fizesse isso a partir de duplas. Já Cout é dado por Cin e A exclusivo B ou A e B. O Cin vale 1, A0 exclusivo 1 ou 0 e 1. Então, eu tenho que fazer a porta ou exclusivo primeiro. Entradas diferentes, 0 exclusivo 1 dá 1. E 1 e 1 dá 1. Ou 0, então 0 e qualquer coisa, ou qualquer coisa, desculpa, vai dar 1. Então 0 e 1 ali do lado na expressão de A e B vai dar 0, porque uma porta I só tem nível lógico alto quando as duas entradas são nível lógico alto. Então o resultado de Cout vai ser igual a 1, semelhante ao que nós encontramos no processo anterior, mas isso foi uma coincidência. Agora, nós precisamos fazer a operação seguindo a nossa ordem de operação, ou seja, da direita para a esquerda, igual a gente faz nas operações também manuais. E aí nós teremos agora a capacidade de operar, levando em consideração que nós temos agora as nossas 3 entradas. Então, Cout é 1, consequentemente, Cin também vale 1.
Usando as nossas expressões, que neste caso são as mesmas, nós só vamos alterar os componentes dessa expressão. Então, nós vamos ter 1 exclusivo 1 de A, exclusivo 0. Então, 1 exclusivo 1 são iguais da 0, 0 exclusivo 0 são iguais da 0. Já o Cout é dado por 1, que vem de Cin, e 1 exclusivo 0, ou 1 e 0, A e B. Consequentemente, 1 exclusivo 0 dá 1, porque são diferentes dá 1. 1 e 1 dá 1. 1 ou qualquer coisa dá 1. Então, a gente não precisaria nem operar, mas já sabemos que 1 e 0 da expressão A e B vai dar 0. Mas o resultado final dá 1, expressando então a nossa operação, que determina a saída Cout como 1 e a saída S também igual a 0. Todos os exemplos deram o mesmo resultado. Isso não quer dizer que isso é uma verdade. Então, isso foi um exemplo que nós estamos utilizando, que deu, como todas as saídas, os mesmos valores. Então, agora nós podemos observar a figura completa com o resultado final, onde nós temos todos os Couts e todos os valores de S. O resultado final da nossa operação é dada pelo último Cout e a combinação dos 3 S's presentes na estrutura. Como podemos observar da esquerda para a direita, 1, 0, 0, 0. Então, o resultado da nossa operação daria o valor de 1, 0, 0, 0 na base 2, é claro, porque nós estamos falando de operadores lógicos que estão trabalhando, considerando então também a base 2 nesta operação.